Seja muito bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina desta quinta-feira, 2 de julho de 2026. O tema de hoje é As Cartas de Paulo aos Coríntios. Você já precisou corrigir alguém porque amava essa pessoa? Ou já recebeu uma orientação difícil, mas que mais tarde percebeu ter sido uma demonstração de cuidado e amor? Foi exatamente esse o espírito das cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Elas não nasceram da ira, da crítica ou da condenação, mas do amor de um pastor preocupado com o crescimento espiritual de seus irmãos na fé. Enquanto estava em Éfeso, Paulo recebeu notícias preocupantes vindas da igreja de Corinto. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 11 a 13, membros da família de Cloé informaram ao apóstolo que havia divisões entre os irmãos. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros afirmavam, eu sou de Apolo, enquanto outros diziam, eu sou de Pedro. A igreja estava dividida em grupos, e Cristo já não ocupava o centro da atenção como deveria. A primeira razão pela qual Paulo escreveu foi justamente para restaurar a unidade da igreja e lembrar aos irmãos que Cristo não está dividido. Mas os problemas não terminavam aí. Em 1 Coríntios 5, 1, Paulo menciona casos graves de imoralidade sendo tolerados dentro da própria igreja. Em vez de influenciar a cidade com os valores do evangelho, em alguns aspectos a igreja estava sendo influenciada pela cultura ao seu redor. Corinto era uma cidade marcada pela idolatria, pela busca do prazer e pela imoralidade, e esses costumes começavam a entrar dentro da própria comunidade cristã. Além disso, os próprios coríntios haviam enviado perguntas ao apóstolo. Em 1 Coríntios 7, encontramos a expressão, quanto às coisas que me escrevestes. Eles buscavam orientação sobre casamento, divórcio, celibato e diversos desafios da vida cristã. Paulo também respondeu questões relacionadas aos alimentos sacrificados aos ídolos, à conduta nos cultos, ao uso dos dons espirituais e à compreensão correta da ressurreição dos mortos. Em 1 Coríntios 14, 37 e 40, Paulo reforça que suas orientações possuíam autoridade espiritual e conclui dizendo, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus é um Deus de ordem, e o culto deve refletir reverência, organização e respeito pela presença do Senhor. A pergunta principal da lição é, por que Paulo escreveu cartas aos cristãos de Corinto? Os próprios textos bíblicos nos dão a resposta. Paulo escreveu para corrigir erros, responder dúvidas, proteger a igreja dos falsos ensinos e conduzir os cristãos à maturidade espiritual. Mas, acima de tudo, Paulo escreveu porque amava profundamente aquelas pessoas. Em 1 Coríntios 4, 14, ele declara, não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Que declaração bonita! Paulo não escrevia para humilhar, mas para restaurar. Não escrevia para destruir, mas para edificar. Esse amor aparece ainda mais claramente em 2 Coríntios 2, 9, quando Paulo explica que escreveu para colocar à prova a obediência dos irmãos e ajudá-los a permanecer firmes na fé. Em 2 Coríntios 1, 12, Paulo também defende a sinceridade do seu ministério, afirmando que agiu com santidade e sinceridade diante de Deus. Em uma época em que falsos mestres tentavam desacreditá-lo, Paulo precisava reafirmar que sua motivação sempre foi servir a Cristo e cuidar da igreja. Outra preocupação aparece em 2 Coríntios 11, 3. Paulo temia que, assim como Eva foi enganada pela serpente, os coríntios também fossem afastados da simplicidade e da pureza da devoção a Cristo. O perigo dos falsos ensinos ameaçava a igreja naquela época e continua sendo um desafio para os cristãos dos nossos dias. Finalmente, em 2 Coríntios 13, 10, Paulo explica que suas palavras de correção tinham um único objetivo, a edificação espiritual dos irmãos. Sua autoridade havia sido dada por Deus para construir e não para destruir. A lição de hoje também nos lembra que os cristãos de Corinto eram fortemente influenciados pela cultura ao redor. Eles valorizavam competição, status, poder e riqueza, elementos que continuam desafiando a igreja moderna. Em contraste,
Paulo procurou formar uma cultura centrada em Cristo, ensinando os irmãos a enxergar o mundo através das lentes do Evangelho. Talvez seja exatamente essa a grande mensagem para nós hoje. O mundo não deve moldar a Igreja. É o Evangelho que deve transformar nossa maneira de pensar, agir e viver. As cartas aos Coríntios continuam atuais porque os desafios enfrentados por aquela igreja ainda estão presentes em nossos dias. No final da lição, encontramos uma pergunta muito importante, baseada em 2 Coríntios 2, 4. O que esse texto revela sobre Paulo? A resposta é clara. Revela um pastor que amava profundamente as pessoas, um líder que sofria pelas lutas espirituais dos irmãos, um homem que corrigia porque amava e que estava disposto até mesmo a chorar pela igreja. Então surge uma pergunta para cada um de nós. Quão frio nosso coração pode se tornar em relação às necessidades espirituais das pessoas ao nosso redor? Será que ainda choramos pelos que estão se afastando de Deus? Será que ainda nos importamos com aqueles que precisam de ajuda espiritual? Que Deus nos conceda o mesmo amor, a mesma compaixão e o mesmo compromisso que existiam no coração do apóstolo Paulo. Que possamos enxergar as pessoas através das lentes do Evangelho e amar como Cristo nos amou. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua caminhada cristã. Até amanhã. Graça e paz. Em meio às vozes deste mundo vão, que tentam desviar meu coração, Tua palavra vem me conduzir, e em Tua graça eu quero prosseguir. Quero enxergar pelas lentes do Evangelho, ver cada vida com o olhar do Salvador, corrigir com graça, ensinar com mansidão, refletindo ao mundo teu amor. Minha vida seja um testemunho de fé sincera, esperança e luz. Que eu permaneça firme em Tua verdade, vivendo sempre para Cristo Jesus. Se o mundo tenta a igreja transformar, Teu Santo Espírito vem nos renovar. Que seja Cristo o centro do viver, e Sua voz o guia do meu ser. Com o olhar do Salvador, corrigir com graça, ensinar com mansidão, refletindo ao mundo teu
esse amor soube cuidar. Ensina-me também assim viver e aos pés da cruz permanecer. Enxergar pelas lentes do Evangelho, ver cada vida com o olhar do Salvador, corrigir com graça, ensinar com mansidão, refletindo ao mundo teu amor. Que minha vida seja um testemunho, testemunho de fé sincera, esperança e luz, esperança e eu permaneça firme ante a verdade, vivendo sempre para Cristo Jesus. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, as bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, as bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás paz e segurança, sempre nos guias na senda do bem E do porvir, ó que doce esperança.
Fiel será.